O ar da manhã nos arredores de Lisboa era fresco e claro, com aquele aroma que anuncia o fim do verão e a chegada sigilosa do outono. O sol de setembro derramava-se sobre as calçadas, enquanto pais e filhos enchiam as ruas próximas à escola. As risadas nervosas e os murmúrios animados de um novo começo misturando-se num zumbido quente e vibrante. Sofia apertou com mais força do que o normal a mão de sua filha, sua palma ligeiramente úmida por uma mistura de orgulho e uma dor persistente que não queria mostrar. Hoje era o primeiro dia de aulas de Helena, o início de um capítulo que Sofia tinha temido enfrentar completamente sozinha. Helena saltava ao seu lado, seus caracóis castanhos a saltarem a cada passo, e a sua mochila cor-de-rosa, quase tão grande quanto o seu pequeno corpo, balançava de um lado para o outro. Ela olhou para cima com uns olhos de uma intensa cor de mel que refletiam o céu, e sem o saber, o olhar de um rosto que Sofia tinha tentado apagar de sua memória durante 6 anos. A semelhança era assustadora, desde a cor de seus olhos até a curva de seus lábios. Helena era a sua viva imagem, a prova tangível de uma história que ele nunca soube que existia. Sofia tinha criado a sua filha na ausência dele. Tinha navegado sozinha por cada doença, celebrado cada aniversário, consolado cada pesadelo noturno. Tinha aprendido a ser forte, a ser suficiente. E agora, 6 anos depois, levava-a para um mundo do qual ele tinha escolhido não fazer parte. Ela agarrava-se à ideia de que a vida que tinha construído, em silêncio e com coragem, era inquebrável. Ao chegar à entrada da escola, Helena soltou a mão de sua mãe e girou sobre si mesma, entusiasmada com a decoração e os balões. Sofia sorriu, ajoelhando-se para ajeitar-lhe uma madeixa de cabelo atrás da orelha, as suas próprias emoções emaranhadas como um nó na garganta. "Vai ser ótima, meu amor", sussurrou-lhe. "Sê gentil, sê corajosa e diverte-te." Helena assentiu séria e abraçou-a com uma força surpreendente. "Eu amo-te, mãe." "Eu amo-te mais", sussurrou Sofia, agarrando-a por mais um segundo. Quando finalmente se pôs de pé, o seu coração cheio de um orgulho que lhe oprimia o peito, levantou o olhar e congelou. Do outro lado do pátio, logo atrás de uma fila de pais que tiravam fotos e diziam adeus apressados, havia um homem, alto, de cabelo escuro, olhos cor de mel. Ele usava um suéter cinzento simples e calças escuras, misturando-se na multidão. Mas para Sofia, ele não se misturava. O seu fôlego parou. As suas pernas recusaram-se a mover-se. A sua mente rejeitou a imagem no início. Depois apressou-se a dar-lhe sentido. Não podia ser, mas era. Matias Torres, o homem que tinha desaparecido da sua vida sem aviso prévio, sem despedidas, sem explicações. O homem que a tinha abraçado como se nunca a fosse deixar ir, e depois fê-lo. O que a tinha deixado sozinha para enfrentar a gravidez, o parto e a maternidade. Ele não estava a olhar à sua volta de forma casual. Ele estava a olhar para ela, e depois o seu olhar desviou-se, lento e vacilante, para a pequena menina ao seu lado. Todo o seu corpo paralisou. O seu rosto mudou, transformando-se da surpresa para algo mais profundo, uma mistura de reconhecimento, choque e uma culpa que Sofia podia sentir mesmo a essa distância. Helena virou-se para ver o que a sua mãe olhava. Os seus olhos seguiram a linha de visão e pousaram no estranho. Inclinou a cabeça, curiosa, mas imperturbável. "Esse homem parece-se comigo", disse alegremente. Sofia piscou os olhos.
A sua voz saiu trêmula. Não é ninguém. Mas ele não era ninguém. Era tudo o que ela tinha trabalhado para esquecer. E agora, no dia mais importante da vida de sua filha, tinha aparecido do nada como um fantasma. Sofia agarrou a mão de Helena, o seu pulso a rugir nos seus ouvidos, e virou-se sem dizer uma palavra. Ela não sabia por que ele estava ali, como as tinha encontrado ou o que queria. Mas uma coisa era certa: ele já o tinha mudado tudo, só pelo fato de estar ali. O que achas que Matias sentiu ao ver a sua filha pela primeira vez? E como te sentirias tu se te encontrasses no lugar de Sofia? Deixa a tua opinião nos comentários. Sofia não se lembrava do caminho para casa. O seu corpo tinha entrado em piloto automático a levar Helena pelas portas, a beijar-lhe a bochecha e a sorrir para a professora com mais serenidade do que ela pensava ser possível. O tempo todo, o rosto de Matias ficou atrás das suas pálpebras, atordoado, pálido e familiar, de uma forma que lhe dava calafrios. Uma vez em casa, sentou-se em silêncio na mesa da cozinha. O relógio fazia um tic-tac mais alto do que o normal. A sua mente revivia cada detalhe da manhã em ciclos intermináveis. 6 anos de perguntas, de ódio, de cura. 6 anos de silêncio, e de repente, ele estava ali. Ela levantou-se de repente a empurrar a cadeira com um forte rangido e começou a caminhar pela cozinha. Ela sabia que devia haver uma explicação. Talvez fosse uma coincidência. Talvez ele não soubesse que ela vivia naquela cidade. Mas depois ela recordou a forma como o seu olhar se tinha fixado em Helena, e soube que isso não era acidental. Sofia tinha passado anos a imaginar o que faria se o voltasse a ver. Nesses encontros imaginários, ela era forte, feroz, exigiria respostas, dir-lhe-ia exatamente como a tinha partido, mas a realidade tinha-lhe roubado as palavras. Ela simplesmente tinha se afastado. O passado regressou à sua mente com uma clareza dolorosa. 6 anos antes, ela era uma mulher diferente, cheia de ambição. Conhecer Matias pareceu o destino. Ele era magnético, prometia algo real. E por um tempo foi. Até a noite em que ele não regressou à casa, sem notas, sem adeus, simplesmente se tinha ido embora. Durante semanas, ela procurou-o, mas era como se ele se tivesse desvanecido da face da terra. E quando ela começava a aceitar que ele a tinha fantasmado, o teste de gravidez deu positivo. Sofia recordou que se sentou no chão da casa de banho, o seu coração a bater com uma mistura de medo e terror. Ela estava sozinha, completamente. A sua vida desfez-se em pedaços. Ela deixou a cidade, mudou-se para uma pequena aldeia, encontrou trabalho numa biblioteca e criou a sua filha com as mãos vazias. Ele tinha perdido tudo e agora estava de volta. Sofia abriu um velho álbum de fotos, um que ela não tocava há anos. Ela olhou para as fotos de bebê de Helena, o seu primeiro aniversário, a primeira vez que ela riu às gargalhadas. Não havia um pai em nenhuma foto. Cada imagem era um testemunho silencioso do quão arduamente ela tinha trabalhado para criar uma vida do nada. Enquanto o céu escurecia, ela sentou-se junto à janela, sabendo que isto não tinha terminado. Ele as tinha encontrado e voltaria. Como teria sido o futuro de Sofia e Helena se Matias nunca tivesse reaparecido? Seria melhor ou pior? Comenta a tua previsão. O sol da manhã seguinte não trouxe calor. Sofia mal tinha dormido. Cada vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto de Matias. No carro, depois de deixar Helena na escola, ela ficou lá por um tempo sem saber o que esperar. Finalmente, conduziu para uma pequena cafeteria. Pediu um café e sentou-se, a olhar para a porta. Uma parte dela à espera que ele entrasse. Quando regressou à casa, havia um envelope de manila encostado à porta da frente. Dentro havia documentos. Velhos registros de hospital,
fotografias, cartões de embarque, relatórios médicos com o nome de Matias. Ela examinou-os rapidamente. Coma, traumatismo cerebral grave, múltiplas fraturas, cirurgia. Ele não a tinha abandonado por escolha, mas por uma tragédia. Sofia afundou-se no sofá. Mais tarde, ela ouviu uma batida na porta. Era ele. Matias parecia mais vulnerável do que nunca, como um homem que tinha sido despojado de tudo e que ainda tentava reconstruir-se. Eu não estou aqui para causar problemas, disse em voz baixa. Eu só quero que saibas a verdade. Ele contou-lhe tudo sobre o acidente, a amnésia, os anos que ele passou a tentar recuperar e encontrá-la. Ele mostrou-lhe uma fotografia dobrada e gasta dos dois. Eu lembrava-me do teu nome, disse-lhe, mesmo quando eu não me lembrava do meu. Sofia ficou muda. Sabes quantas noites eu fiquei acordada a perguntar-me o que eu fiz de errado? Ela disse. Eu pensei que tu me tinhas deixado porque eu não era suficiente. Tu eras tudo, ele respondeu, os seus olhos cheios de culpa e dor. O silêncio estendeu-se entre eles. Helena. Ela era a ponte entre o passado e o que agora estava à frente deles. Sofia não sabia o que viria a seguir, mas ela sabia uma coisa. Isto não tinha terminado. Achas que Sofia está obrigada a perdoá-lo? Deveria ela abrir a porta da sua vida de novo? O que farias tu no lugar dela? Os dias seguintes moveram-se com uma estranha lentidão, como se o tempo tivesse engrossado. Sofia continuou com a sua rotina diária, mas a sua mente estava noutra parte, constantemente a voltar à conversa no alpendre. A história de Matias não se encaixava na narrativa a qual ela se tinha agarrado durante 6 anos. Ele não a tinha fantasmado por crueldade. Ele tinha sido arrancado do lado dela por um acidente que mudou tudo, não só para ele, mas para ela e para Helena. E agora que ele estava de volta, ela já não sabia onde estava. Ele não a tinha contactado de novo. Ainda não. E isso a inquietava de uma forma que ela não conseguia explicar. Parte dela esperava que ele ligasse de novo no dia seguinte, que insistisse mais, que tentasse inserir-se na sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas ele não o fez. Ele tinha lhe dito a sua verdade, e depois tinha recuado, quase como se soubesse que ela precisava de espaço, ou talvez como se ele também estivesse tão assustado como ela. Foi um tipo de moderação que ela não esperava, e só fez com que tudo fosse mais complicado. Uma noite, Sofia sentou-se na escuridão na mesa da cozinha. Ela abriu o seu computador e escreveu perguntas. Por que ele não enviou alguém para a procurar? Por que demorou 6 anos a aparecer? Mas por cada pergunta que ela escrevia, apagava-a segundos depois, porque nenhuma resposta mudaria o fato de que ela tinha criado uma menina sozinha, e nenhuma desculpa, por mais honesta que fosse, poderia desfazer essa dor. Ainda assim, a imagem dele no alpendre a perseguia. Ele parecia cansado, não fisicamente, mas com a alma cansada, como um homem que tinha carregado o arrependimento como uma segunda pele. E aquele olhar nos seus olhos quando ele viu Helena não tinha sido forçado ou encenado, tinha sido real. Na manhã seguinte, Sofia fez algo que ela mesma não entendia. Deixou um bilhete no escritório da escola. Era curto, simples. Se quiseres voltar a falar, encontra-me no parque perto da livraria às 5. Ela não o assinou. Nem sequer sabia se ele o veria. Mas uma parte dela precisava de saber se ele viria. Às 5 em ponto ele estava lá, à espera. Eles sentaram-se num banco. Eu li tudo o que tu deixaste, começou ela. Os registros, as fotos. Eu não sei o que fazer com nada disso. É como se eu tivesse vivido uma história e de repente alguém me dissesse que o tempo todo era um livro diferente.
Eu sei, disse ele, e eu não espero que tu o reescrevas da noite para o dia. Eu não quero odiar-te, disse ela, e a honestidade a surpreendeu. Eu tenho tentado agarrar-me a essa raiva porque tornava as coisas mais fáceis, mas agora eu nem sequer sei onde a pôr. Matias inclinou-se. Eu não te estou a pedir que me perdoes. Eu só quero ser parte da vida dela, se houver alguma maneira de eu poder fazê-lo. Eu perdi tudo. O nascimento dela, os primeiros passos dela. Eu nunca vou recuperar esses momentos e eu nunca vou fingir que os mereço. Mas eu quero ganhar os que vêm. Sofia olhou para o outro lado, a piscar rapidamente. Ela chama-te o homem dos meus olhos, sussurrou. Isso é tudo o que tu és para ela neste momento. Ele deu-lhe um sorriso quebrado. Isso é mais do que eu alguma vez pensei que teria. O silêncio voltou, mas desta vez não era desconfortável. Era um silêncio cheio de duas pessoas no limite de algo que não estavam prontas para nomear. Sofia levantou-se. Se quiseres tentar, tu vais fazê-lo nos meus termos, devagar, com cuidado. Se ela alguma vez se magoar com isto, eu juro que não me vou conter. Ele levantou-se também, a anuir com uma convicção silenciosa. Tu tens a minha palavra. Enquanto ela se afastava, os seus passos eram mais lentos do que antes, e o seu coração, embora ainda pesado, sentia-se um pouco menos sozinho. Achas que esta é a decisão correta para Sofia? Ou ela devia ter cortado os laços por completo? Partilha a tua opinião. Começou com pequenas coisas. Sofia não planeou uma apresentação formal, mas as crianças têm uma forma de sentir a verdade. Helena viu Matias de novo na semana seguinte no parque. Não foi planeado, mas quando a pequena o viu sentado no banco, a sua cara iluminou-se com um inocente reconhecimento. Lá está o homem com os meus olhos, sussurrou. Sofia ficou tensa, mas não disse nada. Deixou que Helena se aproximasse. Deixou que o momento se desenrolasse naturalmente. Matias pôs-se de pé, visivelmente nervoso, a olhar para ela como se ela fosse algo frágil e inestimável. Helena olhou para ele por um longo momento antes de falar. Tu voltaste? O coração de Sofia parou. Matias agachou-se lentamente para estar à altura dos olhos dela. Eu voltei. Onde estiveste? A pergunta atingiu mais forte do que Sofia esperava. Ele não se intimidou. Não mentiu. Eu estive magoado por muito tempo, disse. Eu não pude vir, mas eu queria. Eu perdi tudo, e eu sinto muito. Helena assentiu, como se o estivesse a considerar. Depois virou-se para Sofia. Podemos ensinar-lhe os patos? E assim começou. Matias tornou-se numa presença silenciosa nas suas vidas. Ele ia ao parque aos sábados. Às vezes acompanhava-os à livraria, ocasionalmente levava-os para a casa da escola. Ele não trazia presentes, nem grandes gestos, apenas paciência e tempo. E Helena afeiçoou-se a ele, lenta, mas seguramente. Ele respondia a tudo. Quando ele não sabia algo, ele dizia. E quando ela lhe perguntava por que ele não conhecia a sua canção favorita, ou o seu conto de fadas favorito, ele dizia-lhe com suavidade, porque eu perdi demasiado, mas se tu me disseres agora, eu nunca mais me vou esquecer. Sofia não esperava a dor que sentia ao vê-los. Ela pensou que seria raiva, mas era algo mais profundo. Arrependimento. Não só pelo que ela perdeu, mas pelo que Helena nunca soube que tinha perdido. A sua filha tinha aprendido a ser corajosa e forte sem um pai. Mas agora, com Matias por perto, algo se suavizava nela. Ela tornou-se ainda mais aberta, mais expressiva. Uma noite, depois de Helena adormecer, Sofia e Matias encontraram-se na cozinha. Ela estava a fazer chá e ele estava a secar a louça, um ritmo doméstico que se sentia demasiado natural. É incrível,
disse ele. Tu fizeste tudo isto? Eu não sei como. Sofia exalou lentamente. Eu não tive outra opção. Eu sei, disse ele, mas mesmo assim me assombra. Ela virou-se para o olhar. Agora tu estás bem. Eu vi os artigos. O teu nome está de volta nas manchetes. Ele assentiu. Não significa o que costumava. Então, por que tu estás realmente aqui, Matias? É culpa? Obrigação? A voz dele era firme, mas os seus olhos eram sinceros. Porque eu acordei num hospital e não conseguia me lembrar do meu nome, mas eu lembrava-me do teu. E porque agora que eu te encontrei, que a encontrei, eu não posso ir embora de novo. Sofia não respondeu. Serviu o chá e depois disse quase num sussurro: eu não sei se eu posso perdoar-te. Não por completo. Ainda não. Eu não espero que o faças, disse ele. Eu só quero ser digno do teu perdão algum dia. O silêncio que se seguiu foi diferente. Já não estava pesado de ressentimento. Era algo mais, algo como a possibilidade, tão frágil como o cristal. Sofia não sabia o que ela acreditava, mas ela acreditava em Helena. E se Helena via algo nele que valia a pena manter, então talvez ela devia à sua filha deixar de se agarrar tão fortemente ao passado. Talvez algumas famílias tivessem que se partir antes de poderem ser reconstruídas. Achas que Sofia está disposta a perdoá-lo, embora não o admita? Será que o amor de Matias pela sua filha pode compensar os anos perdidos? Dize-nos o que pensas. O outono instalou-se na aldeia com uma suavidade que só aprofundou a incerteza de Sofia. As folhas tornaram-se douradas e vermelhas. Sofia encontrava-se a caminhar mais devagar, deixando que Helena saltasse nas pilhas de folhas enquanto ela observava o mundo. Matias tinha se tornado parte da sua rotina, de uma maneira tão natural que a assustava. O que mais a inquietava era a facilidade com que Helena confiava nele. As crianças deviam desconfiar de estranhos, não? Mas Helena não o tinha feito. Ela tinha lhe dado as boas-vindas ao seu mundo sem hesitação, como se algo dentro dela tivesse reconhecido o que Sofia tinha tentado enterrar durante anos. Uma tarde, Helena chegou à casa com um desenho na mão. Ela tinha desenhado os três, ela, Sofia e Matias, de pé à frente de uma casa com um jardim, de mãos dadas debaixo de um sol amarelo. Esta é a nossa família, disse ela com orgulho. Ainda não está terminada. Eu ainda tenho que desenhar o cão. Sofia ficou a olhar para o desenho mais tempo do que pretendia. No dia seguinte, Sofia convidou Matias para jantar. Era um jantar informal, mas a casa cheirava a frango assado e a um calor acolhedor. Helena sentou-se ao seu lado na mesa e contou-lhe tudo sobre o seu projeto de ciências. Matias riu com aquela suavidade que Sofia não conseguia ignorar. Esta era a vida que Helena nunca tinha tido. A que Sofia tinha jurado que não precisava de lhe dar. E, no entanto, agora estava aqui, esta versão doméstica e gentil de uma vida que uma vez ela tinha imaginado e depois enterrado. Depois de Helena ir para a cama, Sofia e Matias sentaram-se na sala com chávenas de chá que nenhum dos dois tocou. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Ela chama-te de pai quando eu não estou por perto, disse Sofia em voz baixa. Matias engoliu em seco. Eu não lhe disse. Eu sei, disse ela. Ela escolheu-o. Isso é o que me assusta. Por que isso te assustaria? Porque eu não escolhi nada disto.
disse-lhe, as palavras a saírem antes que ele pudesse as deter. Tu foste embora. Quer tenha sido tua culpa ou não, tu foste. Eu criei-a sozinha. Eu tomei cada decisão, cada sacrifício. E agora ela vê-te e pensa que é assim que se supostamente devia ser. Como se tu sempre tivesses estado aqui, como se nada tivesse faltado. Matias sentou-se lentamente. Eu sei que eu não mereço o amor dela, nem o teu. Eu não posso compensar o passado. Mas eu não estou aqui para o apagar. Eu estou aqui porque eu finalmente posso estar. E porque eu não quero que ela cresça a perguntar-se por que o pai dela não tentou. A voz de Sofia quebrou-se, silenciosa e crua. Tu não tens a oportunidade de tentar e falhar de novo, Matias. Aquela menina, ela não é uma segunda oportunidade. Ela é uma pessoa. Ela é todo o meu mundo. Se tu a magoares, eu não te vou perdoar. Eu não me importo o quão trágica seja a tua história. Ele inclinou-se, as mãos apertadas. Eu não me vou embora. Eu não posso mudar o passado. Mas eu não vou fugir da responsabilidade agora. Eu não estou a tentar redimir-me. Eu só quero amá-la e ser o homem de que tu precisavas naquela altura, mesmo que seja demasiado tarde para nós. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não estava cheio de ressentimento. Era algo mais, algo como a possibilidade. Sofia não sabia o que acreditava. Mas ela acreditava em Helena. E se Helena via algo nele que valia a pena manter, então talvez Sofia devia à sua filha deixar de se agarrar tão fortemente ao passado. Talvez algumas famílias tivessem que se partir antes de poderem ser reconstruídas. Achas que Sofia está a começar a confiar em Matias de novo? Poderá o amor dele pela sua filha ser a chave para eles os dois se curarem? Partilha a tua opinião conosco. As semanas seguintes decorreram com um ritmo que Sofia não sabia que precisava. Não era paz. Não exatamente. Mas era uma espécie de movimento para a frente, lento e incerto, como caminhar sobre um lago congelado e esperar que o gelo aguentasse. Matias manteve-se presente sem pressionar. O mais importante, ele aprendeu a simplesmente existir no mundo de Helena. Não como um estranho, mas como alguém que aparecia, uma e outra vez, sem promessas. Ele tornou-se numa constante silenciosa. O homem que esperava na beira do parque. O que se lembrava de levar uma caixa de sumo extra nos dias de passeio. O que sabia que canções Helena cantava para si mesma quando pensava que ninguém a ouvia. Nesse momento, Sofia começou a sentir algo que não se tinha permitido há anos. Esgotamento. Não pela maternidade ou pelo trabalho, mas pela armadura emocional que tinha mantido sobre si mesma durante tanto tempo. Durante 6 anos, ela tinha carregado tudo, tinha se endurecido perante a decepção e tinha enterrado a sua suavidade tão profundamente que temia que nunca regressaria. Mas agora, com Matias por perto, o peso desses anos começou a alcançá-la. Ela sentia-se cansada de uma forma diferente, como se o seu corpo se apercebesse de que finalmente estava a salvo para soltar a tensão que tinha mantido por demasiado tempo. Numa fria manhã de sábado, Sofia parou na janela a ver como Matias ajudava Helena a construir um boneco de neve. Era um momento tão simples, mas apertou algo no seu peito tão forte que ela teve que se agarrar ao parapeito da janela para se manter firme. Ela não queria chorar, mas as lágrimas vieram de qualquer maneira, não por tristeza, mas pelo terror silencioso de se aperceber de quanto ela tinha sentido falta deste tipo de alegria partilhada. Ela tinha protegido Helena com tudo o que tinha. Mas talvez, ao fazê-lo, ela também se tinha protegido a si mesma de voltar a sentir este tipo de esperança.
Naquela noite, depois de Helena ir para a cama, Matias ficou mais um pouco. Eles sentaram-se no sofá com chocolate quente e, pela primeira vez em semanas, Sofia falou sem se filtrar. Ela contou-lhe sobre os primeiros dias depois de ele desaparecer, sobre o medo, as contas do hospital, as longas noites em claro, e como ela tinha rezado para um Deus em quem ela nem sequer tinha a certeza de acreditar. Matias sentou-se em silêncio, sem tentar explicar ou justificar a dor. Apenas ouviu, o seu rosto aberto e magoado. Quando ela terminou, ele olhou para ela com uma expressão que quase a desarmou de novo. Eu pensei nesse tempo todos os dias, disse com voz rouca. Mesmo quando eu não conseguia me lembrar do teu nome, eu sentia este buraco em mim onde tu e Helena deviam ter estado. E quando a minha memória regressou, quando eu finalmente soube o que eu tinha perdido, eu percebi que era demasiado tarde. Mas cada momento que eu tenho com ela, agora, é um milagre para mim. Eu não dou nada por garantido. Eu sei que eu ainda estou fora do que vocês os dois têm, e talvez eu sempre esteja. Ela olhou para ele por um longo momento, o seu coração preso entre a raiva e o perdão. Não se trata de te deixar entrar, disse com cuidado. Trata-se de ver se tu ficas. Ele assentiu, lento, silencioso, seguro, e nesse assentimento, Sofia viu algo em que ela não se tinha permitido acreditar há muito tempo. Estabilidade, não perfeição, não romance. Apenas alguém que falava a sério. Achas que Sofia pode realmente começar a acreditar em Matias? Poderá o amor dele pela sua filha compensar os anos perdidos? Dize-nos o que pensas. O mundo tem um cruel sentido do tempo, porque na manhã seguinte, Sofia abriu o seu e-mail e encontrou uma mensagem que fez com que todo o seu corpo se tensionasse. Era de uma repórter, uma mulher chamada Isabel Mendes, que afirmava estar a escrever uma exposição sobre o misterioso desaparecimento de 6 anos de Matias. Havia rumores de um escândalo, contas no estrangeiro e especulações sussurradas de que o seu acidente tinha sido parte de uma conspiração orquestrada por antigos executivos da sua empresa. Sofia leu o e-mail 3 vezes. As suas mãos tremiam. Nada disso fazia sentido. Parecia uma teoria da conspiração, mas o tom era profissional, direto e, o mais aterrador de tudo, bem informado. A repórter queria um comentário. Ela queria o lado da história de Sofia. Ela queria saber o que Matias lhe tinha contado e o que Helena sabia. O pânico apoderou-se de Sofia. Exatamente quando eles tinham começado a avançar, o passado, retorcido, exagerado e manipulado, batia à sua porta de novo. Ela ficou a olhar para o ecrã, o cursor a piscar como uma ameaça, e apercebeu-se de algo que não tinha admitido até aquele momento. Ela tinha começado a ter esperança. Tinha se deixado imaginar um futuro que não terminava num coração partido. E agora, ela não sabia se essa esperança tinha sido um erro. Sofia não lhe disse nada a Matias naquela noite. Não pôde. Não com Helena na sala de estar, a rir enquanto se cobriam de purpurina e cola. Mas o peso a oprimia. Na manhã seguinte, ela contou-lhe. Eles encontraram-se fora da cafeteria. Ela mostrou-lhe o e-mail. Matias ficou quieto enquanto ele lia, a sua mandíbula tensa. Eu já vi o nome dela antes, disse. Ela é agressiva. É conhecida por desenterrar velhos escândalos e transformá-los em algo novo. O que acontece se ela publicar a história de qualquer maneira? Perguntou Sofia, com os braços cruzados. E se as pessoas vierem à nossa porta? A escola de Helena? Matias olhou para ela com uma expressão feroz e tranquila. Então nós protegemo-las. Juntos, nós não fugimos, nós não nos escondemos,
Eu assumirei as consequências, mas tu e Helena vão ficar fora disto. Mas Sofia abanou a cabeça. Não é assim que funciona. Tu já não és apenas um homem do nosso passado. Tu estás na vida dela agora. O que eles disserem de ti, eles vão dizer de ti para ela. Matias não discutiu. Ele sabia que ela tinha razão. Os dias seguintes foram tensos. Matias contactou o seu advogado. Ele fez uma declaração pública, cuidadosamente redigida, mas honesta. Admitiu o acidente, a perda de memória, os anos perdidos e a procura pela sua identidade. Ele deixou de fora os nomes de Sofia e Helena, a protegê-las o máximo que pôde. Eles sentaram-se à espera do que a repórter faria, mas, em vez de publicar um artigo sensacionalista, Isabel Mendes solicitou uma reunião. Ela enviou um e-mail de novo, desta vez com um tom mais suave, afirmando que não procurava um escândalo, mas apenas a verdade. Contra todo o instinto, Sofia aceitou falar com ela. Ela queria olhá-la nos olhos e entender o que ela procurava. Eles encontraram-se numa pequena cafeteria do centro. Isabel era serena, de olhos agudos e educada. Ela não se lançou às acusações. Ela fez perguntas como uma amiga. Quando é que tu soubeste que ele estava vivo? Como é que a Helena reagiu ao conhecê-lo? Tu achas que ele esteve realmente desaparecido esse tempo todo? Sofia respondeu com cuidado. Contou-lhe a verdade, mas não toda a verdade. Ela não chorou, não o defendeu, nem o condenou. Ela pintou a imagem de um homem que tentava reconstruir a sua vida em silêncio, que tinha regressado não para reclamar riqueza ou poder, mas para estar presente para a filha que ele nunca conheceu. Isabel tirou notas, agradeceu-lhe e prometeu que, se ela escrevesse algo, Sofia o veria primeiro. 3 semanas depois, o artigo foi publicado. Sofia encontrou o link na sua caixa de entrada numa tarde chuvosa e clicou com as mãos a tremer. Mas o artigo não foi o que ela esperava. Não era uma difamação. Era honesto, ponderado, até compassivo. Falava da perda e da recuperação, dos prazos fraturados e das segundas oportunidades. Descrevia Matias não como um magnata caído, mas como um homem que uma vez formou impérios e agora aprendia a fazer tranças no cabelo da sua filha. Não nomeou Helena. Não nomeou Sofia. Terminou com uma única citação, uma que Sofia tinha oferecido sem se aperceber do seu peso naquele momento. Algumas famílias demoram mais tempo a encontrar-se. Isso não as torna menos reais. O artigo tornou-se viral, mas não pelas razões que Sofia tinha temido. As pessoas responderam com empatia. Histórias chegaram de outros que tinham experienciado amnésia, separação familiar, reencontros perdidos há muito tempo. Não foi um escândalo. Foi uma história de cura. E algo mudou depois disso. As pessoas pararam de sussurrar. Os estranhos sorriam a Matias quando o viam com Helena no supermercado. O diretor da escola de Helena enviou uma mensagem a Sofia, simplesmente dizendo: "Estamos aqui se precisares de algo. Tu estás a fazer um ótimo trabalho." Uma tarde, quando caía a primeira neve do inverno, Sofia parou no alpendre. Envolta numa manta, a ver como Matias ajudava Helena a decorar o pequeno pinheiro de Natal que tinham comprado juntos. Helena cantarolava, na ponta dos pés para alcançar os ramos superiores.
Matias ajoelhou-se ao lado dela, a segurar a fita de luzes como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Sofia sentiu algo que se instalou profundamente dentro dela. Não paz, exatamente, mas uma espécie de tranquila aceitação. A sua história não tinha começado como devia, tinha se partido a meio, mas eles tinham apanhado os pedaços, e de alguma forma, através de cada reviravolta dolorosa, tinham terminado aqui, não onde começaram, mas exatamente onde deviam estar. Ela entrou e fechou a porta, sabendo agora, de verdade, que eles iriam ficar bem. Llamada a la acción. ¿Qué opinas del final de la historia? ¿Crees que la familia encontrará la felicidad juntos? Comparte tus pensamientos y dile a tus amigos que lean esta increíble historia.